Bom dia, pessoal. Só vou pedir para aguardar um pouquinho para a professora Érica entrar, tá? Ela está entrando daqui a pouco. Vocês me ouvem? Você consegue me ouvir, Ana Paula? Sim, consigo. Vocês me ouviram? Tá bom. Sim, também ouço. Tá bom. Obrigada.
Bom dia para o pessoal que entrou agora. Bom dia, Ana Paula. Tudo bem? Sou a Ana Paula do Semesp. Vou pedir para vocês aguardarem só mais uns minutinhos que a professora está entrando. Você pode passar o host para mim? Ah, posso, Marina. Você Eu vai vou aguardar? Tá, a Fátima está entrando em contato com ela, por favor. tá bom. Obrigada. Obrigada a você. Bom trabalho a todos. Boas apresentações. Pessoal, vou fazer só uma verificação dos presentes para a gente organizar aqui a apresentação dos trabalhos. Bárbara, Rodrigo, Mariana e Leite. A gente pode fazer a ordem. Como eu não estava na sala no momento que vocês entraram, eu não consigo saber quem entrou primeiro para a gente estipular uma ordem. Tem alguém que gostaria de apresentar primeiro? Eu fui uma das primeiras a entrar, mas eu não sei se quem estava antes de mim, se era apresentador. Eu acho que estava a Ana Paula e a Ariana. Eu acho que só você, quando eu entrei, e a Ana Paula. Eu acho que estavam as duas. Então, pode ser primeiro a professora Bárbara, na sequência, a professora Ariana, Sim, Rodrigo e Leide, pode ser nessa ordem? Pode, tá certo. Perfeito. Só um minutinho. Vou passar, então, professora Bárbara, o co-host para você poder compartilhar conosco a sua experiência. E assim você consegue também compartilhar sua tela para que a gente possa acompanhar a sua apresentação. Alguns recadinhos importantes. Primeiro, o tempo de apresentação é de 8 minutos. Quando tiver faltando 1 minuto, eu vou falar 1 minuto. Mas eu sou rapidinha, tá? Eu vou falar para não atrapalhar. E aí a gente vai controlando o tempo, caso precise. Eu fico à disposição para qualquer dúvida. Eu vou deixar no chat o link do Forms para vocês realizarem Deixa eu só pegar o chat aqui. A presença na nossa sala de hoje, tá? Assim que começar a apresentação da professora Bárbara, eu vou colocar lá. Professora, a hora que a senhora estiver pronta, a senhora me dá um toque, eu começo a controlar o tempo aqui no meu timer, tá bom? Conseguiu compartilhar? No momento que eu sou um pouco leiga no Zoom. Tranquilo. Deu certo? Deu sim. É isso mesmo? Tá tranquilo aí, Marina, né? Tá ótimo, professora. Posso iniciar, Marina? Sim. Bom dia a todos, meu nome é Bárbara Quadros Tonelli, sou professora da instituição do Centro Universitário FUPMOC, em Montes Claros,
e juntamente com a professora Adriana Miqueira Oliveira Palma, conduzimos um estudo intitulado Conhecimento dos Acadêmicos de Odontologia. Só um momento, que eu consigo recuar essa barra para que eu leia tudo que está escrito no texto ou não? Ah, consegui, só um momento. O trabalho intitulado Conhecimento dos Acadêmicos de Odontologia da Unifip-Mov no diagnóstico diferencial da fluorose e hipoplasia de esmalte. Bom, o esmalte ele é o tecido que recobre a coroa dos dentes, né, e proporciona proteção e revestimento ao elemento dentário. É, então, o tecido mais mineralizado do corpo humano e muito sensível às mudanças ambientais durante sua formação, o que pode resultar em alguns defeitos nessa estrutura. Uma delas é chamada de fluorose, que é um distúrbio específico da formação do dente, associado à ingestão crônica de flúor em excesso e de maneira constante sobre o órgão de esmalte durante o processo de sua formação. Além dele, a gente tem a hipoplasia de esmalte, que é definida como um defeito quantitativo do esmalte, resultando da deposição insuficiente de matriz orgânica durante a melogênese, que é o processo de formação do elemento dentário. E essa deficiência nutricional, ela constitui um fator sistêmico de formação das hipoplasias, que são esses defeitos na estrutura do esmalte dentário. O surgimento, né, da fluorose, ele ocorre no período de formação do elemento dentário e afeta a estética, e a gravidade dele vai depender de como foi a exposição do elemento dentário, a quantidade de flúor, né, e algumas outras questões definidas a partir dessa exposição. Já a hipoplasia de esmalte, ela pode se apresentar como pontos ou linhas opacas nesse dente, e geralmente ela ocorre em dentes homólogos, ou seja, dentes semelhantes entre os arcos. E é importante, né, que a gente consiga realizar, dentro desse contexto dos acadêmicos de odontologia, o diagnóstico diferencial. Então, é importante que a gente tenha o conhecimento dessas alterações associado a um criterioso exame clínico realizado através de uma boa anamnese, do exame físico e, caso seja necessário, um exame radiográfico. Bom, então, o objetivo do presente estudo foi avaliar o conhecimento de acadêmicos de odontologia do Centro Universitário FIPMOC acerca do diagnóstico diferencial da fluorose dentária e também da hipoplasia de esmalte. Trata-se, então, de um estudo transversal e descritivo, com metodologia exploratória e quantitativa, que visou, né, conhecer essa habilidade e a competência dos acadêmicos do curso de odonto para realizar, então, esse diagnóstico diferencial entre as duas condições, a hipoplasia de esmalte e a fluorose dentária. Esse trabalho ele foi conduzido, né, para todos os alunos que cursam disciplinas clínicas, compreendidas entre o 6º ao 10º período do curso de graduação de odontologia da referida instituição. Utilizou-se, portanto, uma metodologia, né, baseada numa aplicação de um questionário estruturado, auto-aplicado, com questões de múltiplas escolhas relativas à temática. Esses dados eles foram tabulados e analisados através do software SPSS 24, a partir de análises estatísticas comparativas, descritivas, percentuais e médias. E o trabalho ele foi aprovado pelo Comitê de Ética da referida instituição e passou, né, por todos os trâmites legais em relação à pesquisa envolvendo seres humanos, né? Então, a instituição envolvida, ela assinou o termo de concordância da instituição para participação em pesquisa, e todos os participantes, né, os discentes, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, como resultado do nosso estudo, a gente tem uma amostra de 134 acadêmicos participantes. Dentre eles, a gente tem uma população definida de 41% do 6º período, 11,9% do 7º, 28,4% do 8º período, 8,2% do 9º e 10,4% do 10º período. Houveram, né, algumas perguntas direcionadas a esses acadêmicos com relação ao acesso à informação sobre fluorose e hipoplasia de esmalte durante a graduação. E 88,8% desses acadêmicos responderam que receberam informações sobre as duas condições dentárias. Foram questionados quanto a saber diagnosticar a fluorose e saber diagnosticar a hipoplasia de esmalte. 90,3% disseram que sim, sabem diagnosticar a fluorose, e 53,7% relataram saber diagnosticar a hipoplasia de esmalte. Porém, a gente entrou com um questionamento se esses alunos eles se sentem aptos
para diferenciar essas condições, sendo que a gente teve um resultado, né, de 40,3% se sentem aptos para fazer essa diferenciação entre as duas. É importante a gente ressaltar que isso pode ser, né, isso pode ter alguma relação com a questão da aplicabilidade disso em sala de aula, né? Então, da distribuição de conhecimentos por parte dos docentes dentro do contexto de sala de aula. E também foram questionados se esses alunos eles já fizeram algum atendimento, né, a algum paciente com essas condições. 78,4% da nossa amostra relatou que sim, que já atenderam, né, já realizaram esse atendimento. E qual o nível de dificuldade em diferenciar as duas estruturas, fluorose e hipoplasia de esmalte? 20,9% relataram pouca dificuldade e 56,7% relataram uma dificuldade moderada, né? Essa dificuldade ela pode ser explicada devido a uma ausência de pacientes com fluorose na clínica. Então, infelizmente, não há como garantir que a gente tenha, né, a presença dessas condições nos pacientes que são atendidos na clínica escola. Então, às vezes também há uma baixa preocupação com relação às alterações fisiológicas do esmalte dentário. E fizemos um comparativo, né, dos alunos em períodos iniciais, em clínicas, que são os alunos do 6º período, quando comparados com o nível de conhecimento dos alunos no 10º. Então, a pergunta foi, você se sente apto para diferenciar essas condições? E com relação à resposta apto, o 10º período apresentou um resultado de 64% e o 6º período de 15%. Já com relação a pouco apto, 69% do 6º período se sente pouco apto para fazer essa diferenciação. Já o 10º período, ele tem um quantitativo de 29%. O que isso pode trazer para a gente de informação importante? Que, muito provavelmente, né, esse conhecimento ele vai sendo conquistado ao longo da graduação. Isso prova, né, isso mostra para a gente que há uma boa disparo de conhecimento do tema, né, dentro da graduação. Então, à medida que os alunos eles vão evoluindo de período, a gente vai tendo uma gama de conhecimento maior com relação à temática. E como conclusões, né, a gente entende que é importante ter um adequado conhecimento e entendimento dessas anomalias, porque elas estão presentes na nossa rotina clínica de trabalho. Mas a gente também sugere a necessidade de mais estudos acerca da temática para que os alunos eles possam ter um maior entendimento sobre o assunto e consigam ter também essa maior base de dados para ampliar esse referencial teórico acerca da temática. Essas foram as nossas referências e muito obrigada pela atenção. Estou aberta à banca para considerações e questionamentos. Alguém gostaria de contribuir com a nossa professora Bárbara, que apresentou um projeto muito bacana aí. Se não também, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser conversar com a senhora, professora, estaria disponível o nosso chat para, né, inclusão do seu e-mail, um contato para que mais alguém que tenha piscado os olhos, né, para esse projeto falado, acho que se encaixa para mim, vocês fiquem à vontade no chat, ok? Eu vou dar continuidade, compartilhando então aqui. Pode encerrar a apresentação para mim, professora? Confere se eu consegui aí, Mário. Eu vou colocar a Ariana, professora Ariana, vou colocar a senhora como co-host. Cadê? E a professora Ariana caiu. Travou para ela. Vamos aguardar só um minutinho, ver se dá tempo dela voltar. Ah lá, ela voltou. Professora Ariana, já estou colocando como co-host para você poder compartilhar conosco. Certo, para mim estava travando. Ah, acontece. São os percalços do online. Já está liberado. Vocês conseguem ver? Tá tudo pequenininho. Consegue ampliar? Parece uma listinha.
Pelo celular, eu não estou conseguindo, eu não consegui baixar. Deixa eu ver aqui. Consegue virar a tela do celular para ver se ele pega um slide por vez? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Melhorou. Ótimo, Ele vamos está lá. se adequando, Isso. Tá ótimo, então. Podemos começar? Sim, quando você quiser. Então, pode dar continuidade, professora. Tá bom. Bom dia a todos. Então, hoje eu vou apresentar uma experiência com o projeto de iniciação científica realizado com alunos da medicina, onde a gente avaliou o risco de transtornos alimentares em estudantes da área da saúde. O que a gente sabe, né, sobre a iniciação científica para o nosso aluno é que a iniciação ela consegue permitir que o aluno, né, ele desperte aí uma vocação para pesquisa, que ele tenha um direcionamento para as potenciais áreas de trabalho e que, né, acabe desenvolvendo aí talentos específicos. E esses programas de iniciação científica ele têm sido cada vez mais implantados nas instituições que ofertam os cursos da área de saúde, e o que a gente observa, né, tanto em outras instituições como na nossa, é que há um aumento crescente do interesse pela iniciação científica entre os alunos do curso de medicina, especialmente aqueles, né, que têm o intuito de uma melhor qualificação, diferenciação para o mercado de trabalho, para programas de mestrado e doutorado, após o término da graduação. Então, o objetivo desse trabalho foi apresentar, né, uma experiência exitosa aqui com a iniciação científica realizada com os discentes do curso de medicina. Em 2020, a gente realizou algumas reuniões com dois alunos dois alunos do sexto período do curso de medicina para elaborar um projeto que tivesse como objetivo avaliar o risco de transtornos alimentares em estudantes da área da saúde. É notório que alguns cursos da área da saúde, eles apresentam um maior risco para os estudantes para o desenvolvimento de transtornos alimentares, como anorexia nervosa, bulimia, entre outros. Então, depois dessas discussões iniciais, a gente fechou o projeto e esse foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. E após essa primeira submissão e aprovação, o edital de iniciação científica da instituição ele foi lançado para o ciclo 2020-2021 e esse trabalho ele foi aprovado na modalidade PROVIC. Tá? O projeto desenhado ele era um estudo do tipo observacional descritivo. A coleta foi realizada pelos alunos via Google Forms, né, em instituições que tinham cursos da área de saúde, e as variáveis analisadas foram gênero, idade, curso de graduação e um questionário específico que avalia risco de transtornos alimentares, que é o IT-26. Então, como resultado desse trabalho, né, os alunos passaram todo o ano de 2020 coletando os dados, e aí eles observaram algumas dificuldades ao longo dessa coleta de dados, né, que era observar o engajamento dos alunos e deles próprios. Eles começaram de forma mais lenta e depois eles intensificaram a questão, né, da disseminação do trabalho e da disseminação do formulário para a coleta de dados. Foi possível observar também a maturidade acadêmica que os alunos tiveram do início do projeto até a sua conclusão e a capacidade de adaptação desses alunos. Então, quando surgia qualquer problema na coleta de dados ou relativa, né, ao projeto, os alunos eles já traziam, né, uma resolução mostrando que não só a pesquisa, né, mas o andamento dela, né, as características associadas ao pesquisador também estavam sendo trabalhadas nesses alunos. Além disso, esses alunos, eles participaram de eventos científicos específicos da nossa instituição, onde o andamento da pesquisa ele era demonstrado para outros alunos de iniciação científica e para os professores que eram avaliadores desses trabalhos. À medida que o projeto decorria, os alunos eles tiveram a oportunidade de realizar um aprofundamento em bioestatística, em interpretação de resultados, busca e análise de artigos científicos que corroborassem os resultados dos artigos, dos resultados que eles estavam buscando, né, dos dados que eles estavam coletando.
No final de 2021, foi produzido um manuscrito que foi aceito para publicação em 2022 na Revista Brasileira de Obesidade, Nutrição e Emagrecimento. Então, esses alunos, no final da graduação, eles já tinham um artigo publicado, né? E esses alunos, eles apresentaram, né, no trabalho de conclusão de curso, esse artigo. Então, como conclusão, né, a gente vê que a iniciação científica relatada nesse caso, além de uma publicação científica, além da participação em eventos científicos, ela também, né, trouxe uma maturidade acadêmica no campo da pesquisa científica em estudantes do curso de medicina, propiciando aí um direcionamento para áreas distintas após a formação. Então, aqui são as referências e também me encontro à disposição para tirar dúvidas ou para discutir ou conversar mais sobre o trabalho. Parabéns, professora Ariana, muito legal. Tantas vezes a gente vê, principalmente na área da saúde, eu tenho formação em fonoaudiologia, a gente vê muito o foco do curso só para atuação clínica ou atuação, né, o mão na massa, como a gente fala. E esse Isso, incentivo na publicação, esse incentivo de criar mestres na área é tão importante, né? E isso. às vezes tem lá alguém que tem esse comichão, mas não sabe, ou não, nem imagina que às vezes a sua instituição te proporciona isso, né? Muito bacana, parabéns. Obrigada. E o interessante disso é que foram os alunos que vieram procurar, né? Então, partiu de uma percepção deles, que alguns colegas tinham uma alteração muito abrupta de peso, que isso estava ligado à compulsão durante o andamento do curso, e eles queriam identificar se isso era especificamente na medicina, se os outros cursos da área de saúde, né, pelo estresse, se comportavam da mesma forma também. Então, foi um projeto muito interessante de ser desenvolvido com eles, né? O ciclo da iniciação científica, ele dura um ano aqui, a gente faz relatórios mensais, então os alunos, eles têm esse compromisso também em apresentar os resultados, em apresentar o que eles estão fazendo, né? E é isso, a medicina, durante muito tempo, o curso da medicina, os alunos buscavam, os estágios, eles buscavam, né? Exato. Feridos nos hospitais, e hoje eles também, né, se veem ali enquanto pesquisadores no campo Querem acadêmico. entender, né? Exato. Querem compreender por quê. Não só resolução do problema da saúde, mas assim, por quê? Vamos mais a fundo, vamos entender essa situação. Isso é muito legal. Parabéns, viu? E bom foi que a gente pegou um recorte, né, desse trabalho e isso ficou virando o trabalho de conclusão de curso deles. Então, né, foi nota máxima e foi bom porque eles se engajaram durante mais de um ano no trabalho de conclusão de curso. Foi algo original, foi algo que foi feito através de pesquisa que a gente sabe que enriquece muito mais esse processo acadêmico, né? Parabéns, mais uma vez. Muito Aqui. bom. Professor Rodrigo, já coloquei você como co-host na nossa sala. Quero aproveitar esse momento para, mais uma vez, alertá-los sobre a lista de presença. Quem não está vendo o link, me pede, eu mando aqui no chat novamente, que às vezes entrou alguém depois. Ele continua disponível. Lembrando que a nossa sala é a sala... Deixa eu ver aqui certinho, porque me deu um branco. 19. 19. É porque não era para eu estar nessa sala, mas estou sendo agraciada com a presença de vocês na minha manhã. E muito feliz por poder conhecer tanta coisa bacana. Professor Rodrigo, pode começar a hora que quiser. Compartilhe, me dê um ok e eu começo a contagem. Tá. Vocês conseguem ver minha tela? Perfeita. Deixa eu só ver se eu consigo diminuir aqui, só um instantinho. Tá. Calma aí que ele não está passando, só um instante aqui. Tranquilo, só vou computar o tempo no momento que iniciar mesmo a sua apresentação. Fica tranquilo.
Vou tentar compartilhar a tela, porque eu compartilhei o aplicativo e não deu muito certo, não. Às vezes incompatibilidades, É. né? Aí, Bom, e agora? tá Consegue? aparecendo, vê se está passando os slides. Tá. Perfeito. Bom dia a todos. Meu nome é Rodrigo dos Santos Pereira, sou cirurgião bucomaxilofacial e professor de cirurgia da graduação e da pós-graduação stricto sensu da Unigran Rio Áfia, no Rio de Janeiro. O meu trabalho é intitulado Existe previsibilidade da enxertia óssea autógena em fraturas mandibulares infectadas? Um estudo coorte. Esse estudo ele envolve 2 alunos de iniciação científica de 2 agências de fomento distintas. E quando a gente fala de ter que enxertar, fazer uma enxertia em uma mandíbula, a gente está lidando com casos de complicações de fraturas mandibulares. E em 4 momentos distintos elas podem ocorrer. Aquelas que ocorrem apesar do tratamento correto, as que ocorrem por tratamento inadequado, a falta de compreensão e comprometimento do paciente e aquelas que não receberam o tratamento. E isso nos faz enfrentar o seguinte dilema, que o problema não é o problema é a atitude do cirurgião mediante ao problema. Então, quando a gente pega o histórico do tratamento das fraturas faciais, que remete de 25 a 30 séculos antes de Cristo, a gente já existiam textos onde diziam que se observares uma fratura, colocar a mão sobre ela e ela crepitar, e se ela tiver um defeito, crepitar, vai ter esse paciente tem uma fratura de mandíbula, e se tiver uma ferida em sua superfície, ele tem febre devido a ela, e é uma doença que não tem tratamento. Então, há 25, 30 séculos antes de Cristo, já se tinha a noção de que diagnóstico era por exame clínico, e se tivesse uma infecção presente, na época, esse paciente não teria um prognóstico tão favorável. Mas o tempo foi passando, e aí no século XV foi se evidenciando o uso das odontocínteses nos tratamentos das fraturas faciais, até que chegou no século XIX, com as amarrias de Gilmer, onde se utilizava a oclusão como o método de tratamento mais adequado para as fraturas faciais. Então, o conceito hipocrático de redução, imobilização e contenção, durante muito tempo e até hoje, ele é considerado sucesso de tratamento, onde se, no caso das fraturas mandibulares, a redução ela é feita de modo aberta, a contenção através da utilização de fio de aço e a imobilização por um período de 8 a 6 semanas através das odontocínteses. Contudo, foi se evoluindo, tá? Até a década de 70, com Michelet e Champy, através do estudo das linhas de força e a utilização de mini placas não compressivas para os tratamentos das fraturas mandibulares. E aí isso se modernizou com a criação da Fundação AO, onde nas fraturas mandibulares nós podemos utilizar os aparatos de placas e parafusos do sistema de 2.0 e 2.4. O sistema 2.0 é aquele de carga compartilhada ou load sharing, onde a placa vai compartilhar as cargas com o osso, e é utilizado em fraturas sem perda de continuidade. Então, nós poderemos utilizar, nesse caso, parafusos compressivos leg screw, 2 placas, ou a técnica de Champy na região do ângulo, com apenas uma mini placa na zona de tensão. Contudo, esse tipo de técnica não pode ser utilizada em fraturas cominutivas, com múltiplos fragmentos, fraturas onde vai ocorrer um triângulo basilar e fraturas com defeitos de continuidade óssea. Para isso, nós deveremos utilizar uma placa mais pesada, através do método de carga suportada ou load bearing, onde na região da fratura a placa vai suportar todas as forças mastigatórias.
E as indicações para esse tipo de técnica são fraturas com ou sem perda de continuidade, fraturas cominutivas, áreas de ressecção óssea e áreas de reconstrução. Então, aqui como exemplos, os tipos de defeitos que nós vamos... os tipos de fraturas e, inclusive, aqueles onde houver defeitos ósseos que cabe no presente estudo. E aí, seguindo, Kazanjian observou lá na década de 40 que a maioria das não uniões ou fraturas em fraturas mandibulares ocorrem devido a uma inadequada imobilização dos fragmentos ósseos cominuídos, seguido de infecções subsequentes. Então, todo o histórico ele já se baseava até chegar em Kazanjian que as fraturas, a mobilização das fraturas e o seu incorreto tratamento é o que vão causar as infecções. Então, por que ela ocorre? Bom, a literatura hoje mais moderna demonstra que são através desses fatores: movimentação dos fragmentos fraturados e atividade fagocitária presente. E eles afirmam que não há envolvimento bacteriano. Então, a presença de pus nessas fraturas não são em decorrência de atividade bacteriana. Então, aqui temos um exemplo onde tem uma fratura, onde não estava ocorrendo o tratamento adequado, e após a imobilização, a fixação interna estável com placas e parafusos, esse paciente teve uma evolução satisfatória no seu tratamento. Então, as fraturas mandibulares infectadas, elas necessitam de um protocolo específico: debridamento dos tecidos necróticos, remoção dos sequestros ósseos quando estes estiverem presentes, a fixação interna estável e o enxerto ósseo autógeno particulado primário, caso tenha a necessidade. E aí vem a pergunta: posso realmente realizar enxertia óssea em áreas infectadas? A literatura mais moderna diz que sim, e inclusive que devemos fazer, contudo, seguindo alguns critérios cirúrgicos, sendo eles a manutenção do tecido de recobrimento, debridamento transcirúrgico, a fixação adequada a ser empregada e bloqueio maxilomandibular pós-operatório. Então, cobertura do enxerto, ele vai nos dar suporte vascular para o mesmo, tá? Seguido do debridamento, de remover todos os fragmentos e sequestros ósseos presentes. A fixação, a literatura ela recomenda a placa do 2.4 reconstrução, pois estas evitam o estresse mecânico, mantêm a oclusão estabelecida e estabilizam os fragmentos remanescentes. Além de um bloqueio pós-operatório, um bloqueio maxilomandibular de 6 semanas para evitar o rompimento dos vasos neoformados. Então, aqui temos um outro caso com infecção presente, sequestro ósseo, onde foi alterado, trocado a placa de fixação, enxerto autógeno particulado presente, e aqui nós podemos ver a evolução de até 30 meses, onde podemos observar o resultado satisfatório do presente tratamento. Então, o objetivo desse estudo é identificar as taxas de sucesso, complicações e reabsorções dos enxertos ósseos autógenos nas reconstruções mandibulares na presença de pus, pois ainda que a literatura indique sua aplicação, não há estudos clínicos identificando estas propostas. Como eu informei previamente, esse projeto tem 2 bolsas de iniciações científicas por 2 agências de fomento distintas, uma é a FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, e a FUNADESP, com os presentes números das bolsas. E o material em método empregado. Todos esses pacientes foram operados no Hospital Geral de Nova Iguaçu, com a liberação do Comitê de Ética com o presente número. Os critérios de inclusão são pacientes maiores de 18 anos, candidatos à reconstrução óssea com enxerto autógeno particulado, e aqueles casos onde ocorreram malunião
Professor, sem querer, saiu seu áudio aqui. Entrou uma participante com áudio alto e, ao tentar mutá-la, eu mutei o senhor, peço perdão. Pode clicar de novo no microfone, por gentileza. E agora, me Obrigada. escuta? Onde é que Perfeito, parou? desculpa, perdão. O senhor Não, estava falando exatamente dos casos de má união. Já tá. tinha falado sobre o perfil do candidato, estava terminando. Tá. Então, os critérios de inclusão do presente estudo são pacientes maiores de 18 anos, aqueles candidatos à reconstrução óssea com enxerto autógeno particulado e casos de malunião, perda óssea e não união. Eu acho que deu problema aqui agora para passar. Ele travou tudo de novo. Calma aí, só um instante. Sem problema, professor. Agora foi. Critérios de Beleza. exclusão. Pacientes que tiveram tratamento sob rádio ou quimioterapia, os fumantes, pacientes com doenças sistêmicas não controladas, que têm perda, que possuem perda óssea maior do que 5 centímetros, esses vão ser encaminhados para a realização de enxertia óssea microvascularizada e comunicações extensas com a cavidade oral. Os grupos a serem estudados após os critérios de inclusão e exclusão são: grupo 1, pacientes com fraturas mandibulares e com presença de pus, reconstruídos com enxerto ósseo autógeno particulado, e o grupo 2, pacientes com fraturas mandibulares reconstruídos com enxerto ósseo autógeno sem a presença de pus, sendo este o grupo controle. Análise estatística será aplicado o teste de Shapiro-Wilk para avaliar a homocedasticidade das amostras, tendo como valor de P menor ou igual a 0,05. Bom, esse é um projeto que se iniciou há pouco tempo, então, como resultados parciais até o presente momento, junto aos alunos de iniciação científica, nós estamos com um contínuo levantamento dos dados de prontuários, tomografias, etc., nós fizemos um levantamento de 159 mandíbulas tratadas, isso de qualquer tipo de fratura, qualquer tipo de tratamento, no período de 2017 a 2021, e que se enquadram no presente estudo até agora. Dentre essas 159, nós já levantamos 3 pacientes do grupo 1 e 5 pacientes do grupo 2. Então, nós ainda não temos conclusões, pois é um projeto ainda em desenvolvimento. Essas são as referências do nosso trabalho e obrigado, estou à disposição da banca para questionamentos. Muito legal. Tem que ter uma certa afinidade com sangue, né, para essa apresentação. Mas eu super adorei, porque eu não tenho problema nenhum com isso, mas assim, eu super adorei. Eu nunca tinha visto tão de perto, imagina de perto mesmo, mas eu adorei, professor. Muito, nossa, achei muito legal. Alguém Obrigado. gostaria de fazer alguma pergunta para o professor Rodrigo? Podemos, então, dar sequência à nossa ordem de apresentações. Professora Leide, Isso. Oi. bom dia novamente. Bom Peço dia. apenas que a senhora ligue o seu Ah. vídeo, a sua câmera, para a gente te ver. Tá, só um minuto. Já está como co-host. Olá, bom dia. Bom dia. E para você poder compartilhar conosco o seu trabalho, a hora que você estiver pronto, é só você falar que vai começar, né? Na sua apresentação, eu começo a contagem do timer. Tá certo. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo super bem. Só um minuto.
Está vendo minha tela? Estamos vendo a sua tela na totalidade do aplicativo. Agora está só a sua apresentação. Tá certo. Então, bom dia, gente. Meu nome é Leidiane. Na verdade, eu sou estudante de medicina e eu faço parte de um projeto científico, do qual hoje eu vou falar um pouquinho dos resultados que a gente obteve durante esse ano para vocês. O nome do nosso trabalho de hoje é Ilustrações como Ferramenta de Ensino em Neurociências. Eu sou uma das autoras, os outros autores também estão listados aqui. Aqui é só um índice para a gente se situar, a gente vai começar falando na introdução, metodologia, objetivos, metodologia, resultado, discussão, conclusão e as referências. Então, assim, o nosso trabalho, a gente tem um projeto, e dentro desse projeto, uma das vertentes que a gente utiliza é o uso de ilustrações para discutir, para publicar casos, e como didática para os alunos, e para outros alunos de fora do projeto, para alunos de dentro do projeto. Então, para começar, a gente tem que entender a importância das ilustrações na história. Então, desde a pré-história, a gente tem representações ilustrativas de corpo humano e de objetos, de forma geral, e até representações anatômicas, sendo a primeira datada de 15 mil anos antes de Cristo. Então, e essa primeira ilustração é de um elefante, e tem o coração desse elefante durante nesse desenho, e acredita-se que foi utilizado como uma forma didática para ensinar outros caçadores aonde eles têm que mirar suas flechas para conseguir matar aquele animal. Então, essa foi, que a gente sabe, a primeira representação anatômica que existiu, e ela foi utilizada de forma didática para ensinar. Depois de séculos e séculos, a gente, durante a Antiguidade Clássica, não só durante a Antiguidade Clássica, mas também antigos egípcios, babilônicos, chineses, indianos, também tem ilustrações relacionadas à medicina de 30 mil anos atrás, e o marco desse momento é a Biblioteca de Alexandria, onde a gente tem várias produções científicas que foram criadas nesse momento, e é a primeira que a gente tem, pelo menos no Ocidente, é a primeira que a gente tem documentação. Depois disso, depois da Idade Média, a gente tem o Renascimento, que é um crescimento da história, da política, da filosofia, é um movimento cultural que ocorreu na Europa, e a gente teve o florescimento dessas ciências. E a medicina é uma delas, e esse foi um marco muito importante nos conhecimentos, principalmente de anatomia e fisiologia humana. Porque durante a Idade Média, as pessoas tinham um conhecimento que era basicamente um conhecimento repassado pela igreja, então, um conhecimento mais real e baseado na observação não era possível, até o Renascimento. Então, a gente tem um momento que os artistas e cientistas e médicos colaboraram para tentar compreender como funciona o corpo humano, como funciona a fisiologia humana. E esse marco foi muito importante, que a gente tem artistas como Michelangelo, como Rafael, como Da Vinci, que acabaram criando produções ilustrativas muito precisas do corpo humano. E a gente conseguiu estudar e entender fisiologia como antes a gente não tinha entendido. Antigamente a gente achava, por exemplo, que o órgão que tudo orientava era o coração. E aqui a gente percebeu que não. Então, esses estudos da fisiologia, baseado nas ilustrações, na associação entre essas ilustrações e esses conhecimentos médicos, foram muito importantes para a evolução da medicina. Atualmente, a gente tem muitas tecnologias, tem robótica, enfim, que são muito úteis no nosso aprendizado como estudante, mas as ilustrações, desde o início da faculdade, elas continuam presentes, continuam necessárias e imprescindíveis para o nosso aprendizado, tanto para estudar anatomia, fisiologia, como para comunicar todo o processo de saúde e doença. Então, baseado nisso, a gente sabe que as ilustrações em medicina, assim, destacam características importantes de uma estrutura, então tem detalhes, principalmente da anatomia e da fisiologia, que são muito difíceis de falar, ou pelo menos de falar ao ponto de que o estudante entenda a complexidade daquilo. E as ilustrações também vão facilitar a nossa compreensão entre anatomia e semiologia, para chegar a um diagnóstico final. E, obviamente, facilitam muito a aprendizagem, tornam muito atrativo. E o vínculo cerebral que se cria é muito maior ao ver uma imagem do que ao ler um texto descrevendo aquela imagem. Então, elas são muito úteis na medicina em um todo. Mas na neurociência, que é o foco do nosso projeto,
a gente foca na compreensão e na correlação entre neuroanatomia, neurosemiologia e o diagnóstico neurológico. Então, os desenhos, de forma geral, eles muitas vezes expressam de forma mais eficiente do que a palavra escrita, o que a gente quer representar. E um dos nossos objetivos ao criar o projeto é combater a neurofobia. O professor Juliano, que é o neurologista que é orientador desse projeto, ele é neurologista, né? E ele foi percebendo, e outros alunos foram percebendo, a aversão que existe às neurociências, à neurologia de forma geral, no curso de medicina, e em outros cursos da saúde também. Então, tanto que existe um termo para isso, neurofobia, é exatamente isso. No início da faculdade, a gente fica extremamente averso ao estudo da neuroanatomia, porque é complexo, porque são pequenas estruturas, porque são muitos nomes, e aí o aluno ele começa a se afastar daquele conhecimento, e isso perdura durante toda a faculdade. E aí, quando chega no final, o profissional, ele acaba não sendo tão capacitado para lidar, para tratar, manejar doenças neurológicas, porque passou a faculdade inteira com essa versão a uma especialidade que é tão necessária, e de doenças que a cada vez mais a gente está vendo um aumento dos casos de demência, enfim, de outras doenças neurológicas que o generalista ele precisa ter uma noção. Então, a gente tem esse objetivo com o projeto de tentar fazer produções e de tentar integrar o grupo, mais pessoas, exatamente para combater essa neurofobia. Outro problema no ensino das neurociências na faculdade é que é muito fragmentado. Então, às vezes a gente estuda neuroanatomia no primeiro período, no terceiro período de fisiologia, e aí o aluno ele não consegue integrar todo aquele conhecimento relacional, isso dificulta muito a compreensão. Aí, por isso, a gente criou o chamado Grupo Neuroguias, que é o grupo de estudo em anatomia, radiologia e semiologia neurológica. Esse grupo foi criado em 2018, e desde então a gente faz acompanhamento ambulatorial, tem reuniões trimestrais, a gente faz produção científica, a gente faz publicações. Um minuto. Sempre. Tá, vou acelerar. Ok, então o objetivo é mostrar a importância das ilustrações no ensino e na aprendizagem de neurociências. Tá? Os nossos métodos foram basicamente os que eu já falei do projeto. A gente tem alguns artigos que foram publicados. O nosso primeiro artigo foram as ilustrações em neuromitologia. Aqui é uma deusa, que a gente tem a deusa da noite, que ela é conhecida pelo terror noturno, por provocar terror noturno, que é uma doença que a gente conhece. Aqui a gente tem Hipnos, que é o deus do sono. Aqui a gente tem Elpenor, que deu origem à síndrome de Elpenor, que é uma doença do sono que é caracterizada por uma desorientação brusca logo depois da pessoa acordar. Isso é muito característico de uso de drogas, não necessariamente, mas é característico do uso de drogas ilícitas, e por conta dessa história, é uma história presente na Odisseia, a gente tem essa síndrome hoje. Esse artigo, esse estudo resultou numa publicação do artigo Sleep and Dreaming with Mythology, que foi publicado agora, em janeiro, na Sleep Medicine. Outro estudo que a gente fez foi semiologia e neuroanatomia, uma representação visual da síndrome de Horner. A síndrome de Horner é uma disfunção do eixo óptico-simpático, em que a gente tem algumas alterações que promovem. Essa aqui foi uma das ilustrações que a gente mesmo fez dessa via, presente num artigo, e aqui é a representação visual dessa síndrome. O paciente vai ter pitose palpebral, vai ter uma queda da pálpebra, vai ter uma disocoria, que é uma diferença no tamanho das pupilas, também vai ter anidrose facial. E isso rendeu uma publicação de artigo na Revista Brasileira de Neurologia. As perspectivas do nosso trabalho, do nosso projeto para o futuro, é que esse ano a gente publique um artigo relacionando a neuroembriologia e malformações do sistema nervoso central, especialmente de malformações congênitas na fossa posterior. A gente já está desenvolvendo essas ilustrações, correlacionando essas malformações, correlacionando os conceitos de embriologia. E, para concluir, é isso. Já acabou o tempo? Sim. Sim. Obrigada. Imagina. Nossa, muito legal essa mistura de neurologia e mitologia grega, levantando o nome desses
desses deuses, né? Isso. Que muitas vezes a gente fala assim, é tudo invenção. Não, é baseado em coisas que é possível se ver, né, nos outros. Muito legal. Parabéns, professora. Obrigada. Eu vou colocar agora o professor Romário como co-host da nossa sala. Já está liberado para o senhor poder compartilhar conosco o seu slide. Bom dia, pessoal. Vocês me ouvem, né? Sim. Perfeito. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês para eu começar. Estão vendo a tela maior ou a menor do slide? Ela está aparecendo, né? Mas Eu vou, é um vou aplicativo compartilhar diferente. outra. Isso, compartilha a tela inteira, por gentileza. Acho que agora ficou melhor. Perfeito. Deixa eu também meu cronômetro aqui. Bom dia a todos que estão participando desse fórum. Eu vou compartilhar com vocês o resultado de uma experiência docente do semestre passado, que eu tive aqui no Centro Universitário de São Lucas, de Paraná, Rondônia, que acadêmicos do 6º período do curso de Sistemas de Informação, que é sobre um relato dessa participação deles num fórum de pesquisa. Então, as instituições de ensino superior, elas buscam oferecer mecanismos para que os seus acadêmicos tenham uma vivência na área científica. E o professor, ele possui alguns papéis e um papel fundamental nesse processo. Então, seja por disciplinas voltadas à iniciação científica, ali a parte de metodologia geralmente é uma das primeiras disciplinas que se tem na graduação relacionado ao mundo acadêmico e científico, seja em alguns trabalhos, orientações. E nessa experiência, eu busquei aplicar meus alunos a parte, algumas tecnologias ali, algumas técnicas, perdão, da metodologias ativas, onde eles são os principais atores do processo e cabe ao professor ir orientando e ajudando na execução das atividades. Então, qual que é o objetivo desse trabalho? É apresentar a vivência docente que tive no semestre passado aqui no São Lucas de Paraná, Rondônia, e onde esses alunos da disciplina de Introdução à Inteligência Artificial, eles tiveram que 2 processos ali. Primeiro, desenvolver um protótipo de software utilizando o conceito de inteligência artificial conexionista, perdão, deixa eu voltar, e, posteriormente, eles fizeram a escrita de um artigo sobre as técnicas utilizadas e a problemática que eles identificaram e a possível solução pelo protótipo do software deles. E a metodologia utilizada. Primeiro, nas aulas iniciais, ali, durante algumas semanas, eu apresentei a eles os conteúdos teóricos e práticos das disciplinas. Então, ferramentas, como que a gente poderia fazer um software, os conteúdos que embasavam a eles. Utilizamos alguma ferramenta ali que possibilitavam um desenvolvimento mais eficiente. Posteriormente a isso, eles implementaram nas aulas e também além das salas de aula, esse software. E aqui na nossa instituição, nós temos a N1 e N2, que são as etapas avaliativas, né? Então, o critério de nota e avaliação da primeira etapa foi a apresentação desse protótipo desenvolvido, e eu avaliei e atribuí a notas a ele. Na segunda etapa, foi a escrita dos resumos. Então, tendo o produto já desenvolvido, eles começaram a fazer todo o embasamento científico, a apresentar os resultados e a relatar as metodologias e os resultados que tiveram com esse software. Então, era um processo assim, contínuo na sala de aula. Durante a aula, eles me apresentavam o que estavam escrevendo,
eu dava algumas dicas, orientações, eles enviavam no nosso portal, eu lia tudo que eles tinham escrito, fazia observações, questões de correções ortográficas, dava dicas, na próxima aula eu dava um feedback sobre as alterações, e eles iam fazendo o ajuste até chegar no momento próximo da submissão ao fórum. E os resultados que tivemos? Então, foi uma experiência ali de orientar esses alunos, foi muito enriquecedora e gratificante da minha parte. Então, foi uma das primeiras experiências que eu tive de orientar acadêmicos, assim, uma sala toda, uma disciplina toda, a desenvolver pesquisa e a escrever e submeter a um fórum. E foram 5 grupos que tivemos na sala de aula, que desenvolveram esse software e escreveram o artigo. Mas a submissão ao fórum eu não deixei como um critério obrigatório. Tinha um percentual ali de nota atribuído, mas não era obrigatório. Então, alguns alunos que foram bem na primeira etapa, eles não quiseram submeter ao fórum. Então, dos 5 grupos, um não quis, apenas um não quis submeter. Então, tivemos 4 grupos que foram participados do fórum. E eles foram aceitos. E desses 4, 50% aqui, 2 grupos, ao final da apresentação e também dos resultados, eles tiveram o reconhecimento como honra ao mérito emitido pela banca organizadora do evento. Então, assim, foram trabalhos, dentro dos apresentados, foram trabalhos excelentes. Então, aqui eu trouxe algumas evidências, algumas fotos do dia do evento, então, dos 4 grupos. Eles relataram para mim, ali durante o evento, professor, eu nunca tinha participado de algo nesse sentido, é interessante, as pessoas vêm, perguntam, têm curiosidade sobre o tema, sobre o nosso trabalho, a gente consegue expor o que a gente pensou, qual que era o problema, como que nós chegamos nisso e como que utilizamos o software para responder. Então, tiveram ali algumas trocas, tiveram sugestões, muitos participantes, visitantes, incentivaram, olha, é uma ideia muito interessante, vocês podem dar continuidade, podem desenvolver isso que vai ser bastante útil para nós. Então, surgiu ali software na área de agricultura, ali, de irrigação e controle com placas de Arduino. Tivemos também na área das psicopedagogia, como os déficits de dislexia e descalculia, alguns softwares ali também na área de entretenimento, de streams. Então, foi uma experiência bem interessante. E as conclusões que podemos tirar com esse trabalho, que a iniciação científica ela mostra-se eficaz na experiência relatada, porque possibilitou, com as orientações feitas pelo professor e o apoio, eles identificassem um problema real, então desenvolvessem esse olhar crítico para a sociedade, que é um dos viés do bom pesquisador, ele entender a sua realidade, o contexto que está inserido de forma crítica, e pensar em maneiras de resolver ou então melhorar o convívio, melhorar ali algum problema que eles identificam. E também foi uma parte muito enriquecedora pelos esses acadêmicos, como relatei antes, foi a primeira participação deles, e foi assim, até coloquei entre aspas, carimbada de uma melhor forma possível, porque 2 grupos tiveram esse certificado de honra ao mérito, e os outros também tiveram excelente trabalho, mas devido a critérios e quantidade de certificações, apenas 2 tiveram esse certificado. Essas são as referências. Eu agradeço a disponibilidade e atenção de todos. Aqui está meu contato. E eu sou professor aqui do curso de Sistema de Informação e Ciência da Computação, aqui em Paraná, Rondônia, um pouquinho distante aí dos demais. Obrigado, pessoal. Parabéns, professor. Que trabalho bacana. Mais uma vez, a força do pesquisador aparecendo em outras áreas, né? Assim, mais uma profissão que também é super palpável, né? Na área de ciência da computação e que está mostrando aí sua força na área da pesquisa, mostrando que novos pesquisadores estão chegando e que tem mais gente interessada em descobrir e solucionar. Exatamente. Eu procuro instigar a eles, falo assim, a nossa área ela está atrelada em todas as outras áreas. Então, todos os cursos que a gente tem na instituição
nós podemos estar ali andando junto e apresentar soluções de software, de pesquisa, de hardware em si. Então, foi essa visão que eles tiveram e foram atrás. Então, a experiência mais interessante é porque partiu do aluno. Eu não impus assim, ó, tem que fazer esse projeto. Eles que identificaram e fizeram ali a solução que acharam que ia atender ao problema. E uma adesão grande, né? 5 grupos, 4 trabalhos postados, a metade reconhecido como excelente. Parabéns, professor, parabéns mesmo. Obrigado. Eu queria abrir aqui espaço para a professora Érica, ela é a responsável por essa sala, eu fiquei aqui auxiliando ela nesse momento, mas para mim foi muito gratificante, agradeço a oportunidade de conhecer tantos professores dedicados, tantas pessoas envolvidas no processo de transformação da educação no nosso país. E sim, professor, Rondônia é longe, e que bom que é longe, e a inovação também está chegando aí. E que bom que o Brasil todo está podendo, né, poder viver essa inovação. Exato. Graças Te às agradeço, tecnologias. Marina, agradeço, Romário, muito bem-vindo todos. Na verdade, eu que estou chegando, né? Eu que cheguei atrasada. Boa tarde aí para todos. Desculpa o impasse aí de não ter conseguido entrar antes. Eu peguei já o Romário aí no andamento do trabalho, excelente trabalho, uma área de suma importância, né? Não só para a educação, diante das metodologias ativas, mas, como a própria Marina colocou, que aborda e desenvolve soluções para diversas áreas do conhecimento, né? E um profissional da área de sistemas de tecnologia da informação, sistema de informação, precisa ter essa visão interdisciplinar, né? E encarar o desafio de fazer ciência, de apresentar um trabalho. Imagino que o sucesso... Imagino não, você comprovou que o sucesso foi grande, né? Mas imagino que esses 2 alunos que não conseguiram queiram vencer esse desafio, superar as dificuldades e tentar novamente, né? E aí agora é o momento de ir lá, orientar esses e mostrar, olha, foi assim o caminho, vamos lá, vamos tentar, né? Assim que se faz ciência, para a gente oportunizar que outros alunos também possam fazer acontecer, né? Mostrar a ciência, mostrar o seu trabalho, ter a coragem de se expor e desenvolver outras habilidades e competências, além daquelas técnicas específicas do seu curso. Muito obrigada, Romário, adorei a apresentação. E, Marina, muita gratidão. Eu só queria perguntar dos professores que apresentaram, todos conseguiram ver o link de lista de presença? Se precisam que eu coloque novamente, eu coloco novamente aqui no chat. E vocês ficam livres para, inclusive, compartilhar no chat o contato de vocês, caso algum professor queira conversar diretamente com vocês. E também à disposição para estarem saindo e indo para os afazeres de vocês, porque por hoje vocês já fizeram história e eu fico grata por ter feito parte disso. Então, terminou, né, Marina? Pena que eu não consegui pegar as apresentações, mas ficou gravada, depois eu vou assistir. Com certeza, vai valer muito a pena. Foi Eu estava gratificante com o mesmo. Francisco na outra sala. E Ambos, não sei o que aconteceu, fomos parar no link errado. São os percalços que nem eu comentei do online, mas que bom que o Francisco entrou, porque eu fiquei aguardando ele aqui e fiquei feliz que ele também apresentou brilhantemente. Então, para nós é isso que vale, poder participar dessa jornada desses professores tão talentosos e tão dedicados à inovação. Parabéns. Exatamente. Obrigada, gente. Um abraço para vocês e sucesso para todos.